Sejam muito bem-vindas a mais uma edição do Café com Essência Podcast. Que maravilha! Hoje eu tenho uma convidada muito especial, ela já está aqui do meu lado. É uma paraense, gente. Eu estou em casa. O Senhor é bom em todo o tempo. Eu quero te fazer uma pergunta. Nós vamos falar sobre estação hoje. Como reconhecer que nós estamos vivendo uma nova estação? Que às vezes a gente nem percebe, a gente já sai do inverno e entra no verão e é pego até despreparada, né? Porque é muito importante saber como nós vamos entrar na próxima estação, como nós vamos estar preparados, usar as ferramentas certas. Então, assim, esse episódio, ele tá maravilhoso demais. E já dando um baita spoiler, esta minha convidada, ela tem até uma música com este tema. Olha só o tanto que isso é especial. É presente do Papai do Céu. Então, hoje eu estou aqui com a minha amiga Raquel Veras. Seja muito bem-vinda, viu? Deus abençoe sua vida por servir esse tempo aqui no Café com Essência Podcast. E eu tenho certeza que vai ser uma hora assim de muito fluir. Eu não sei nem como que eu começo. Eu coloco ela para cantar, para pregar, para palestrar, porque... Minha amiga, que alegria. A alegria é toda minha, né? Ai, que bênção. Ela já disse que está em casa porque é outra paraense. Eu só não trouxe o açaí dessa vez, tá bom? E eu pegar Mas bem, a tá gente tão vai quente. se combinar pra gente também se sempre, porque Goiânia tá quente. Tá bom. E vai ser uma delícia. E que delícia estar aqui no teu programa. Saber que muitas, né, milhares de mulheres estão sendo edificadas através do teu programa. E o que o Senhor tem feito através da tua vida. E é tão bom a gente poder compartilhar nossas experiências, nossas histórias. E esse tema, ele é tão vasto, ele é tão maravilhoso da gente falar e se debruçar, né, nele, né? E poder compartilhar com as mulheres aí do outro lado sobre as estações, né? Porque é algo que a gente precisa e necessita se preparar para as estações, porque elas mudam. Completamente. Elas mudam, tá, gente? Então é isso. É muito bom poder... tem gente que me chama até de garota do tempo. Porque eu tenho uma música que fala sobre a chuva, a chuva de unção, que inclusive é uma música que eu lancei em 2005, Chuva de Unção, uma música que os corais cantaram muito. E depois eu cantei sobre o verão, eu cantei sobre a colheita, o tempo de colheita, que é a estação que cai as folhas, que a estação... Canta, pode falar, pode cantarolar um pedacinho. E depois veio a tempo de florescer. Essa tá assim, né? No auge. E tempo de vitória. Amém. Porque depois que passa todo o processo, né? Porque as estações, elas existem exatamente para isso. Para que a plantação possa chegar ao seu ápice. Exatamente. Né? É um processo, né, Raquel? Você ara a terra, você coloca a semente, essa semente ela tem que crescer no tempo oportuno, com cuidado, com o zelo, né, devido. E depois vem o momento em que as folhas pegam todo aquele verde bonito, e aí vem o que? As flores, para depois vir os frutos. Isso. Então, nós vivemos não somente na questão do tempo, mas na nossa vida diária, na nossa vida cotidiana, como esposa, como mãe, como serva de Deus, a gente vive as estações. E é interessante a gente poder entender né, o tempo e as estações. Gente, ela já chegou chegando, nem se apresentou ainda, eu nem apresentei ela. A gente tem que se apresentar, amiga. Eu sei que vocês conhecem, né, a grande maioria, mas aqui no Café com Essência, eu gosto de deixar a convidada se apresentar. Porque, sim, claro. Né, talvez eu vou falar muito do que você faz, isso não deixa de ser importante, é claro, mas eu entendo que nós só fazemos o que fazemos porque somos quem somos. Exato. Então, quem é a Raquel Veras? Se apresente.
também diga o que você faz, o que você já fez, o que você está fazendo. Se quiser também o que você pretende fazer. Gente, o que é bom do programa Essência, né? Café com Essência, isso. é que você fica super relax, super à vontade. Isso. Eu já até falei do tema antes da hora, antes de apresentar. Não, e assim não foi vai. antes da hora, não. Tá tudo certo. É porque assim, é tão bom conversar com a Raquel. Porque assim, né, amiga, a gente, graças a Deus, o Senhor nos Com deu afinidade privilégio. divina, né? Então, assim, flui. A gente começa. Eu lembro dos encontros que a gente fez, nós duas, os cafezinhos era para uma coisa, de repente, depois de 20 minutos, aí a gente entrava no tema. É assim, graças a Deus que é assim. Pode ficar tranquila, você está em casa. Gente, eu sou Raquel Veras, sou adoradora. Desde o ventre eu recebi uma promessa do céu sobre a minha vida e sou hoje casada já há mais de 33 anos com o pastor Carlos de Jesus. Tenho 2 filhos, Rafael e Ismael, que também são servos de Deus, que ministram na casa do Senhor, um prega, o outro canta, ambos são advogados. Tenho uma família abençoada e congrego no Ministério Fama, o pastor Abinaí, a pastora Meire, são os nossos pastores da nossa família. E tenho muitos amigos no Ministério Fama, inclusive a Cleo Rocha, né? Que me convidou para estar aqui nesse programa tão abençoado, para compartilhar com vocês um pouco do que Deus tem feito. Porque, gente, é muita história para contar. É muita coisa linda que o Senhor tem feito, a forma que Deus tem trabalhado na minha vida, desde a minha infância. Eu não tive uma infância fácil. Eu fui criada num lar um pouco cheio de conflitos, porque meu pai sofria com o alcoolismo, né? E para nós não foi fácil a infância. Porém, o Senhor sempre esteve presente, nos ajudando e nos elevando acima das tempestades. Amém. Acima das tempestades, nos fazendo andar sobre as águas. E minha mãe venceu, né? Infelizmente, o nosso pai, num dado momento, foi embora de casa, nos deixou mesmo, de verdade, definitivamente, e a minha mãe teve que nos criar sozinha. Você tem quantos irmãos? Nós somos 3. 3. Nós somos 3 meninas, né? Sim. E o Senhor, assim, sempre trabalhou na nossa casa com muita providência, né? E trazendo curas, livramentos. Eu sei que você também deve ter muitos testemunhos para contar, mas é tão bom a gente poder dizer, né, e declarar o quanto o nosso Deus faz, quando a gente às vezes até acha que não vai acontecer. Né? E é quando muda a estação. Sim, e é tão importante isso, foi assim, perfeito você começar e o Senhor já direcionar você para falar isso, porque eu sei que você é super conhecida, né? Sei que a nossa audiência te conhece, a grande maioria, e talvez ver você hoje, né, viajando e louvando, adorando, gravando, ministrando. Vestindo Cleo Rocha. Vestindo Cleo Rocha de modelo, gente, maravilhosa demais. E aí, às vezes pode, porque às vezes passa. Nós temos o hábito, enfim, não é legal, mas de forma natural nós somos tendenciosas a se comparar. E às vezes você olha para outra e fala assim, nossa, a vida de fulano é tão boa, né? Nossa, deve ter sido fácil ela ter chegado aqui. Fácil, ainda mais com essa beleza toda, né? Eu mesmo, quando eu vi a Cleo tão linda assim, né? Digo, gente, essa mulher linda nunca teve dificuldade na vida, para nada. E às vezes a gente pensa isso mesmo, uma da outra. E é importante contar porque, além da gente motivar a fé das outras, ou dos outros, né? A gente testifica do grande amor e a misericórdia do Senhor, o que Ele fez, o que Ele faz por nós, né, Raquel? É verdade. Quem diria olhar para você e falar assim, nossa, eu não sabia que a cantora Raquel, né, teve, né, nasceu como 99,99% das famílias que são famílias disfuncionais e que talvez um passou por uma dificuldade por divórcio ou por alcoolismo ou tantas outras dificuldades. Mas o importante... Pobreza extrema. Sim. Né? Sim. Eu lembro de momentos assim que a minha mãe, eu tinha que comprar ovo fiado. Lá no Pará chama taberna, né? Na taberna para a gente poder comer naquele dia. Então a gente viveu assim, extrema
extrema dificuldade. Escassez Mesmo do básico. do básico da vida. Né? Mas o Senhor tinha uma promessa. Amém. Inclusive, a minha mãe, quando estava gestante de mim, ela tentou suicídio e quase nós morremos. Eu, porque eu estava no ventre dela, né? E por um milagre de Deus, e a minha avó rapidamente ali foi usada pelo Senhor para socorrê-la. Ela tinha tomado veneno e Deus deu o escape. Você é um milagre, amiga. Eu sou um milagre, amiga. Você é um milagre. Deus é A bom. minha mãe era muito jovem, inexperiente, e ela ficou imagina a situação muito dela. num turbilhão de emoções. Nossa. E ela grávidazinha, muito jovem. E meu pai tinha dito muitas coisas ruins para ela naquele dia e falou em abandonar, e ela ficou desesperada. Sem chão. Sem chão. E aí ela fez isso. E aí quando foi para eu nascer outro pendengue. Porque eu passei da hora de nascer, eu não conseguia, que eu não estava virada. E era no interior, nós morávamos no interior. Então não foi num hospital com todo o aparato para fazer uma cesariana, né? E aí, naquele momento do parto, a parteira disse, ela não vai nascer porque ela não está virada. E eu era tão pequenininha, mas o meu pezinho tinha engatado na bacia e não tinha que fizesse eu descer. E aí foi a mão de Deus mesmo. Naquele último momento, quando foi na última da última, ela disse, eu vou tentar agora e se eu não conseguir, infelizmente, a gente vai perder as duas. E ela foi para a última tentativa, quando ela conseguiu pegar o meu calcanhar, bem pertinho da bacia da minha mãe, e me puxou pelo pé. Gente, eu nasci pelo pé. Eu nasci de pé. Nós somos amigas, mas tem muita coisa que eu não sabia. Eu não sabia que você tinha nascido pelo pé. Eu já nasci de pé, pulando e dando glória. Amém, glória a Deus. Ai, isso explica tudo. Foi assim, milagre do Senhor. E aí já tinham até preparado fogos, e aí soltaram fogos comemorando o meu nascimento, porque já eram muitas horas ali tentando esse parto. Nasci roxa, já quase sem vida. Mas aqui estou para a glória de Deus. O que significa o nome Raquel? Me vê essa palavra. Ovelha. 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 Pastora. E nós sabemos que o florescer nas nossas vidas, ele é a sequência, como você já disse, de várias etapas. Primeiro a semente, o cuidado, né? O crescer, o aprofundar as raízes, as folhas. E aí finalmente vem o florescer, os frutos, enfim. Dentro desse contexto todo, do que você já compartilhou um pouquinho da sua história, que é uma história... Eu acho que a gente teria que ter um momento só para falar da sua história. Verdade. Porque é um testemunho muito forte. Muito. O que o Senhor fez na sua vida. Né? Exatamente. Raquel, antes de continuar aqui a minha linha de raciocínio, mas assim, o inimigo, ele não tem poder de adivinhar o futuro das nossas vidas, mas a Bíblia diz que ele fica ao nosso redor, rugindo como leão, observando, igual ele fez com a vida de Jó. Sim, né? Só observando, porque ele é um para nada, ele não faz nada a não ser observar a vida dos filhos de Deus. Verdade, amiga. Porque aqueles que já, né, ainda estão ali, ele não perde muito tempo. Então, eu acredito que nesse contexto, ele juntando as coisas, ele consegue tentar atrapalhar algo que ele imagina que eu e você viemos fazer nessa terra. Ele tem psicologia, né? Com Satanás, certeza. ele não é onisciente, não é onipresente, mas ele tem psicologia. Então, ele vê, bom, fulano, aconteceu isso. Não, só pode ter um trabalhar de Deus muito grande através da vida dessa pessoa. Isso. Então, deixa eu ir ali, tentar atrapalhar. Tentar interromper isso. Exatamente. Não é? Porque quando a gente vê hoje, assim, e foi muito forte que você falou, não sabia de alguns detalhes da sua história, nós percebemos com toda clareza, vendo hoje, né, como o Senhor te usa no Brasil, fora do Brasil, com as suas canções, com as suas ministrações. Eu arrepio, assim, porque com toda certeza, o Senhor, ele já tinha traçado ali um plano, mas nada prevalece
contra aquilo que o Senhor já abençoou, já É determinou, nenhuma palavra contrária, nada. E eu quero aproveitar esse momento, porque eu sei que o testemunho da Raquel, ela não veio aqui só para contar o testemunho dela, porque a gente veio falar das estações, mas como falar das estações? Sem falar da nossa vida. Sem falar da nossa vida. Né? Então eu quero aproveitar esse momento, Raquel, nós duas, em nome de Jesus, nós declaramos sobre Amém. a sua vida. Amém. Que nenhuma palavra contrária, que nenhum abandono, que nenhuma rejeição, que nenhuma maldição, nada. Porque aqueles que estão em Cristo, nova criatura é, e nenhuma condenação há para nós. Tome posse dessa palavra sobre a sua vida, tá bom? Em nome de Jesus, pega essa unção aqui, ó, que tá sobre glória ela, a Deus. e receba na sua vida, em nome de Jesus. Verdade, há um texto na palavra de Deus em Cantares que diz: eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi, aparecem as flores na terra e o tempo de cantar chega. Amém. Então, esse texto ele já revela as fases. Passou o inverno. Então, você tem que detectar: uau, passou o inverno. Então, deixa eu mudar, deixa eu viver esse tempo. Sim. Porque tem pessoas que as coisas velhas passam, a estação passa, mas ela não passa. Ela não muda de mentalidade, ela não está preparada para o novo, Sim. ela não está vestida para o novo. A mentalidade dela ainda está presa, ela ainda está presa a emoções que pesaram o coração dela. Ainda tem raiz de amargura. Então, é algo que eu quero frisar aqui, que tudo que me aconteceu na infância, as violências que eu via, a minha mãe tentando suicídio, o meu pai tentando homicídio contra a minha mãe, nada daquilo me interfere no meu hoje, não interfere no meu hoje, no meu agora. Ficou no passado. Eu lembro porque eu não tenho amnésia, sim, claro, ok? Claro. Porém, não mexe mais no meu emocional. História, e a minha história. E é algo que eu posso testificar para edificar pessoas que de repente estão passando pelo mesmo que eu passei. Sim. O que vão passar, o que estão passando, não é? Exatamente. Então, o inverno passou, né? A chuva cessou, se foi. Aí o que vai aparecer agora? As flores na terra. Ah, mas as flores... Tem flores que têm espinhos, tá? Então, toma cuidado. Então, entenda que você vai viver o processo de Deus, mas nem tudo são apenas rosas, nem tudo são apenas flores. Sim. Então, você vai ter que estar preparada, vivendo na palavra, orando, jejuando, se consagrando, colocando a tua vida no altar de Deus, para que você possa viver o novo de Deus com toda aquela, como é que eu posso falar? A beleza, né? Que o céu tem para você naquele momento, né? Com todo o fluir que o céu tem para você, todo o descortinar do céu. Eu sei que muitas coisas na minha vida, eu já vivi coisas incríveis, já fui a lugares que eu nunca imaginei estar, né? Deus me deu um lar, que era algo que na minha infância eu dizia: eu não vou me casar, eu não vou me casar para eu ter uma família como a dos meus pais, eu não quero. Só que o Senhor mudou isso em mim. Amém. Através do Espírito Santo. Fui batizada no Espírito Santo, eu tinha 10 anos de idade. E a minha vida foi casa de Deus, né? Igreja, EBFs, tardes de louvor, vigílias. Isso foi fundamental para a minha vida, eu estar enxertada na videira. Quando aconteceu assim, o ápice, que a sua mãe foi abandonada com vocês, que seu pai foi embora, a sua mãe já era cristã ou não? Já, minha mãe já era. Inclusive, minha mãe sempre foi. Minha mãe é de berço cristão. Uhum. Olha aí. Né? Só que as escolhas, né? Então, por isso, meninas, saibam escolher, né? Peçam a Deus direcionamento para o seu casamento, para a sua vida amorosa, porque as escolhas fazem toda a diferença. Com certeza. Né? Nós somos hoje o resultado das nossas escolhas de ontem, né? Ou de alguns meses ou anos atrás. Exatamente. Como é maravilhoso, porque nós vamos falar sobre estações agora de uma forma mais direcionada e
Vamos falar sobre raiz? Não tem como falar de flor, de fruto, sem falar de raiz. Ah, com certeza, porque tudo vem da raiz, né, gente? Às vezes, Raquel, eu percebo, enquanto você falava, eu até lembrei, hoje pela manhã, enquanto eu estava me arrumando, eu olhando no espelho e assim que eu terminei de fazer o meu devocional, me vieram algumas lembranças à minha mente de coisas que, como você disse, eu lembro, não tem como a gente esquecer. Sim. Eu também lembro. E eu lembro principalmente quando gatilhos querem disparar. Porque isso é normal e vai acontecer com qualquer um que come arroz, feijão e carne. É do ser humano. É do ser humano. E aí, hoje pela manhã, eu comecei a ver, né, veio à minha mente, eu ali, Senhor, mas por quê? Por que isso? Nossa, essa parte da minha história, se pudesse, né, ficar deletada. E eu pensando nessas coisas. E aí, de repente, o Espírito Santo veio e disse assim, filha, você sabia que isso é a sua história? É a sua raiz? É a sua raiz. Imagina uma árvore que tem... Porque cada tipo de árvore vai exigir um tipo de raiz. Exatamente. Né? Para a gente que conhece as árvores que a Bíblia mais cita como exemplo, como a oliveira, a palmeira, né? Que são árvores extremamente grandiosas, robustas, fortes, que suportam os vendavais. São as árvores que mais crescem para dentro. E aí o Espírito Santo disse assim, aí você quer que eu vá lá e arranque um pedaço aqui da raiz? Porque é a sua história, é a sua base, doendo ou não, ou que já doeu, mas ela precisa estar ali. E eu falei, é verdade, né, Jesus? E a raiz, ela só vai existir ali para você poder suportar o que vai vir depois. Exatamente. Né? É outro recorte. É um recorte isso que você falou. Repita. Né? Foi tanto do espírito que eu nem sei o que eu falei. A raiz representa a nossa história de dor do passado, principalmente. E ela vai sustentar o que vai vir depois. Exatamente. É para a glória de Deus. Tudo que você viveu hoje, tudo que você está vivendo hoje, tudo que eu vivi no passado, é para que o nome do Senhor seja glorificado. Né? Então, hoje eu posso contar um testemunho. Né? Então, não há lutas sem vitórias. Não há vitórias sem lutas e vice-versa. Exatamente. Né? Então, a raiz ela é importantíssima. Até tem uma canção que diz, só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei. Porque, de fato, né? Quando você tem raiz, você se lembra, nossa, mas eu já sofri coisas muito piores, mas vamos para frente, vamos colocar o foco, vamos seguir, porque Deus tem mais. E está exatamente pautado, eu acho que foi a pastora Gláucia que falou sobre isso aqui no podcast, na forma como a gente olha para a nossa história e diz, o que eu vou fazer com ela? Com a minha história de dor. O que eu vou fazer? Porque cabe a nós ficar o tempo todo, como você já disse, orando, olhando para trás, chorando, lamentando, ou eu falo assim, não, se vitimizando, sim, né? Porque é uma tendência muito grande, né? Ou eu olho e falo o quê? Ou eu olho e falo, olha, aconteceu, é um fato, é uma realidade, não vamos diminuir a dor. Ela está aqui, ela existe, mas é uma experiência. E tem, eu não sei se você já passou, possivelmente sim, porque a sua história é muito forte, mas tem um momento que a gente, eu não sei nem, eu sei na verdade, né? É Jesus que coloca tudo aqui e leva a gente com problema e tudo nas costas dele. Leva. Porque a gente não dá conta, Raquel, sozinha, é só Ele. Exatamente. Deus, Ele nos capacita. Né? Deus nos chama aquelas pessoas, você que está aí, mulher. Deus não está selecionando ou chamando mulheres para sua obra perfeitas, que tenham uma vida perfeita, que viveram episódios perfeitos. Não. Deus quer alguém que esteja disponível. Né? Se você passou ou passa por tantas coisas, comece a colocar, a se disponibilizar para o Senhor, porque Deus vai transformar a tua história de dor em testemunho para a glória do nome dele. Amém. Vai recebendo, vocês vão recebendo. E a transição de uma estação, nem sempre ela é assim, avassaladora, é assim a palavra, né? Avassaladora. Avassaladora. Ela faz barulho, não. Na maioria das vezes ela é silenciosa.
E as tempestades mais perigosas são silenciosas. Isso. Vamos embora para nossa vida do interior? Vamos viajar? Bora, Vamos vamos nós viajar. duas. Vamos lá para o Pará, que cai trovoadas e trovões e relâmpagos. E raios. E raios. Você lembra daquelas chuvas mais barulhentas do mormaço? Meu pai chama de mormaço. Que o céu vai ficando negro e aí é trovão e barulho. Aí de repente passa, ventania, de repente nem chove. Nem cai água. Agora, olha assim uma nuvem silenciosa. Meu pai, ele tem ele desenvolveu a habilidade de amanhecer o dia, ele fala, aquela nuvem vai chover 3 horas da tarde, porque lá no Pará chove todo dia, né, amiga? Todo dia, 3, 4 horas da tarde, tá certo. E aí, tem dias que não tem trovão, não tem vento forte, não tem relâmpago, do nada cai um pé d'água. Assim é nas nossas vidas. Nossa vida. Então, às vezes, a mudança de estação, ela é silenciosa. E a gente precisa estar o quê? Ligada e tendo discernimento. Sim. Né? Buscar do Senhor o discernimento. Senhor, é o tempo de eu dar esse passo? É o tempo de eu retroceder? É o tempo de eu ficar? Sim. É muito importante. Porque o Espírito Santo, ele não deixa a gente, por mais que é silencioso, como a gente está dizendo, pode acontecer que seja silenciosa, mas o Espírito Santo nunca vai deixar a gente enganado. Sem um direcionamento, Isso. sem a gente entender o que a gente está vivendo ali. Principalmente se estiver realmente ligado na rocha, né? Ligado no Senhor. Isso me traz à memória quando Deus me tirou do Pará. Você veio do Pará em que ano? Quando Deus me tirou do Pará, em 93. Final de 93. Então, já tem 33 anos que eu moro em Goiás. E, inclusive, já ganhamos até título de cidadão goianiense, né? Somos goianos de coração, mas somos convidados pelo Pará, sim. 80% da nossa agenda praticamente é Pará. É uma paixão dos paraenses por nós. Esse mês passado? Estava, semana passada. Na igreja mãe você estava? Eu estava na igreja mãe e semana passada a gente estava nos 110 anos da igreja em Igarapé-Açu. E agora, amanhã, já viajo para atender Juruti. É um evento de prefeitura que teremos lá. A festa da cidade de Juruti, que fica assim, bem na região mais perto do Marajó. Sabe o que eu acho lindo? É que o Senhor... vale a pena permanecer fiel. Permanecer, eu tenho que patentear essa palavra, viu? Permanecer. Inclusive, eu estou vestida hoje. Eu vou patentear florescer e tu patentear a permanecer. Inclusive, eu estou vestida de vestido permanecer hoje. Ai, que linda! Mas o que eu queria dizer com isso? A importância da gente permanecer no Senhor. Como o Senhor é bom e maravilhoso na vida de você e do pastor, né? Que ele sai, ele é convidado, na maioria das vezes vocês estão juntos. Sim. Ele vai pregar nos congressos, nos eventos, e a esposa vai para louvar, ministrar. Olha que coisa preciosa. Deus uniu o nosso ministério com um propósito, com um chamado. É outra história aí, tá? Esse encontro, esse porque amor, tudo isso está dentro das estações. Que brotou. Eu era bem jovenzinha, não vou falar a idade, mas eu me casei bem jovenzinha. Será que foi mais nova do que eu? Acho que foi quase a mesma idade, amiga. Então pode contar, amiga, senão eu vou passar vergonha sozinha. E foi lá no sul do Pará que eu encontrei ele. Eu morava em Belém, ele morava em Castanhal na época. Ele é de Belém, mas ele morava em Castanhal na época. Como missionário, ele foi pregar em Tailândia. Eu fui visitar minha tia e lá a gente se conheceu. E no mesmo dia ele me pediu em casamento. Resumindo, foi isso que aconteceu. Foi rápido o negócio. E dentro de 2 meses nos casamos, para sermos enviados para o campo missionário para fundar a igreja. E aí a gente veio fundar trabalhos, igreja no campo missionário. Como assim? Vocês terminaram de casar e já foi para o campo missionário? Desse jeito, amiga. E aí os ventos nos trouxe para Goiás, o vento do Espírito. E eu morei no interior de Goiás 5 anos e depois Deus me trouxe para Goiânia. E aí, desde então, a gente congrega no Ministério Fama. E depois disso, teve um intervalo de tempo que o Senhor permitiu com que a gente fundasse o Campo Morumbi, em Goiânia. Vocês são os fundadores. Somos os fundadores do Campo Morumbi, que também foi um outro tempo de Deus para nós, de muito aprendizado. Foi uma faculdade de cristão, esse período. A gente já tinha fundado igrejas antes disso,
mas fundar uma igreja dentro de Goiânia, né? E aí foi assim algo muito novo, algo que a gente até a priori resistiu, a gente não queria, mas a gente acabou tendo que ceder, e como era tão de Deus, deu certo, a igreja está lá até hoje, e há 4 anos foi colocado um novo pastor. E outra coisa que a gente, para mim, foi na época até meio sem lógica. Como é que Deus... Mas tá tudo certo, no reino é assim Tá mesmo. tudo certo. Nada, o certo é não ter lógica, porque se tiver... Sim, com Deus funciona assim, né? É. É tudo assim, fora da nossa lógica humana. E aí foi quando o Senhor deu a ordem, pronto, chegou o tempo, vai vir outro pastor. E é assim que vai ser. E a gente não queria largar aquilo, a gente estava apegada à igreja, apegada aos filhos na fé, apegado ao território também. Aos frutos, mas a árvore precisa deixar os frutos ir para de novo florescer e carregar de fruto. E eu te digo, foi tão difícil, mas aí a gente entendeu a estação que a gente estava vivendo e é que nós íamos viver. Inclusive, quando Deus quer nos tirar de um lugar, quando Deus quer mudar as coisas em nós, Ele muda primeiro aqui dentro. E Ele vai nos dando sinais. E Ele vai abrindo portas onde não há portas. Deixa eu te perguntar o que eu quero perguntar, senão você já vai me respondendo para perguntar. Aí a minha pergunta não vai ficar interessante. Fala. Ela está tão direcionada por Deus. Eu te escuto. Como discernir as estações? Eita. Eu até escrevi isso aqui para eu não falar bobagens. Não, porque você está falando exatamente já a resposta. Porque vocês viram? Alguém que está ali abre um trabalho e aí o Senhor do nada, vírgula, né? Do nada no nosso dizer. É tempo de entregar. Como discernir o tempo? Como entender? É tempo de começar um trabalho? Não, agora é tempo de abrir mão, é tempo de ir para um outro. Todo momento eu estou arrepiando hoje nessa nossa fala. É a presença de Deus. O Espírito Santo está aqui, está conduzindo esse café com essência. E eu sei que você está recebendo. Aquilo que Deus está trazendo para nós, você está recebendo. E a gente está aqui, ó, só... Eu estou me arrepiando o tempo todo. Ela está aqui, tá vendo? Os cabelinhos. Sentindo a graça do céu, Senhor. né? E, amiga, na verdade, para a gente discernir o tempo, a estação, a mudança, né? A mudança de uma estação, você começa a entender que você não cabe mais ali. Começa a perder o sabor, o sentido. Começa a perder o sentido. Isso aí, é certeza que é algo de Deus. Um promover do céu na vida da gente. Porque não dá para explicar um lugar que você, né, abraçou e desejou estar ali e se esforçou tanto para ver aquele resultado, e daqui a pouco está ali o resultado, você está até colhendo os frutos e Deus diz, não, agora eu vou... Aí faz igual com Abraão, vou tirar você do meio da sua terra, do meio da sua parentela, ao lugar que eu vou te mostrar. E Deus ainda ia mostrar para ele o lugar. Né? E muitas pessoas é assim, e outras Deus já mostra, olha, é aqui, é essa porta que eu estou abrindo para que você passe por ela e possa viver o novo que eu tenho para você. Amiga, eu passei por isso, você falando aí, eu lembrei. Eu não contei isso para ninguém, assim, em rede social. Vai ser a primeira vez que eu vou falar sobre isso aqui no podcast. Gente, é de relações esse chá com essência hoje. Esse café com essência. Meu Deus do céu. Tô pondo chá pelo meio. Vai, amiga. Conta que a gente quer saber. Eu passei por isso na minha área empreendedora. Olha isso. Assim que a gente teve aquelas conversas, não tem nem um ano ainda, né? Não. Eu estava vivendo uma fase de... Meio que eu estava batendo numa porta que já estava fechada. Mas eu, como uma paraense arretada, não é nem uma baiana, é uma paraense arretada, porque paraense também é arretada. Que não larga o osso, como diz. Que não larga. E de verdade, assim, as pessoas que convivem mais próximo a mim falam que a minha principal característica, e às vezes até o defeito, porque nós geralmente é assim, né? A perseverança. Do lado da nossa qualidade também está pertinho o nosso maior defeito. Essa de ser persistente. E aí, às vezes, acaba sendo resistente. Resistente. Né? Vira resistência. Que é o perigo. Então, eu estava ali. Mas o que você deu como resposta, na hora fez assim, um estalo. E eu tô contando porque tá fluindo aqui. Amém. Eu não sentia mais
à vontade, não fazia mais sentido a forma como eu estava conduzindo a marca O Cleo coração Rocha. fecha assim, Não, de uma amiga, forma. era um negócio tão louco que a minha criatividade de desenvolver uma peça não fluía mais. Eu ficava um dia, uma manhã, uma tarde inteira dentro da fábrica, na minha sala de criação, e não ia para fazer uma camisa dessa daqui, para fazer uma coisa básica, não fluía, amiga. Eu mandava para a estilista que me assessorava na época, ela me abandonou. Ela me mandou uma mensagem, que eu guardei essa mensagem, porque um dia que eu for contar esse testemunho assim, de início, meio e fim, eu vou mostrar. No texto está dizendo assim, olha, infelizmente, eu antes sonhava em ser uma modelista da marca Cleo Rocha, porque eu sempre te admirei, mas Cleo, eu não sei o que está acontecendo. Aí ela até fala, inclusive, ora, porque nós que somos cristãos, nós sabemos que existem barreiras, né? Às vezes é uma barreira no mundo espiritual, mas às vezes é uma porta que se fechou mesmo e não é para ser daquele jeito. Então, assim, vem buscar aqui o que você deixou de moldes, que eu não vou fazer, Cleo, porque eu não consigo, tô travada, não flui, não dou conta. Amiga, eu entrei em desespero e eu, naquele processo, e eu falei, Senhor, e agora? Aí começou a entrar a fase do permanecer. No permanecer, fui entendendo que o Senhor queria que eu continuasse, mas com uma linguagem diferente, com um entendimento, uma mentalidade diferente. Então é isso, a resposta da Raquel foi perfeita. Como discernir as estações das nossas vidas? Primeira coisa, observe os sinais. Quando você perceber que você não está mais cabendo ali, que não está mais fluindo, tudo bem, precisamos ter discernimento, que às vezes o inimigo joga seta, joga coisa para tentar nos confundir. Mas saindo dessa, que nós não estamos sendo confundidas, observe esse sinal, porque esse é um grande sinal que a próxima estação está vindo e você precisa se preparar, porque às vezes a gente precisa tirar a roupa de verão e colocar a roupa de inverno, ou tirar a roupa de frio e colocar uma roupa leve para viver o verão. Exatamente. Nem toda mudança, ela significa que a estação mudou também. Nem toda mudança. Sim. Mas quando Deus muda o ambiente e o coração, e quando Deus muda os caminhos, ao mesmo tempo, aí você fica em alerta. Porque foi o que você sentiu, foi o que eu senti. Né? Inclusive, Deus falou comigo, não só nas circunstâncias, dentro do meu coração, quando eu estava em oração, mas Deus usou pessoas. Deus teve que bradar, como diz, né? Deus teve que bradar comigo. Ou tu solta, ou eu vou ter que fazer algo muito mais, sabe, severo para que você não seja tão insistente. E Deus bradou. E aí foi quando a gente entregou. E quando a gente entrega, é tão gostoso. É tão leve. Gente, sabe, é uma brisa mansa que vem, é algo celestial mesmo, né? Então, perceba isso. Se o Senhor está trabalhando na sua vida profissional, na sua vida, às vezes até dentro da igreja. Espiritual, sentimental. Espiritual, né? Então, você já vai percebendo. E agora, olha só. Não seja aquela pessoa também que vive mudando, gente, porque, pelo amor de Deus... o equilíbrio, né, Raquel? É o equilíbrio. Tem gente, olha, deixa eu abrir um parênteses aqui, não vou falar o nome, mas eu conheci uma pessoa que ela não parava de cidade. Não parava de cidade. Como é que vai criar raízes? Um dia ela estava aqui, outra hora ela estava em Manaus, outra hora ela estava no Rio de Janeiro, outra hora ela estava no Acre. Outros não param na igreja. Outros não param no trabalho. Né? Você tem que criar raiz. No casamento. Isso. Outros não param com mais. Oh, Jesus, já estamos entrando numa área bem tênue. Enfim, mas a gente precisa entender os tempos para que o propósito de Deus continue sendo efetivado. Né? Você não vai mudar para que se quebre aquele ciclo. Sim. Né? Por isso que a gente precisa entender. E eu tenho vivido as promessas. É porque quando chega a hora, amiga, é rompido naturalmente. Quando um bebê chega a hora de nascer, a bolsa, na maioria das vezes, né, o parto acontece assim. A bolsa estoura, o bebê nasce, corta, e aí vem outro ciclo. Olha só que coisa sobre o que você está falando. Quando eu rompi com esse ciclo, que eu entreguei, que eu descansei, eu tinha tentado visto para os Estados Unidos umas 3 vezes durante o pastoreio. Durante esse tempo que a gente estava pastoreando.
e negaram todas as vezes. No ano seguinte que a gente já tinha entregado o campo, a gente foi fazer o visto. Portas abertas, pegamos o visto e de imediato já surgiu o convite para os Estados Unidos. Quer dizer, Deus dizendo assim, ó, eu tô mostrando para vocês que era o tempo. É fácil obedecer? Não. E eu tenho uma mania de desobediência, eu tô confessando a minha fraqueza aqui. Não só você não, todos os descendentes de Adão e Eva. Todos. Pensa numa pessoa, às vezes eu até obedeço, mas eu demoro a obedecer. A gente atrai as pessoas que a gente... amiga. E olha que eu aprendi bastante na IBF. Obedecer ao alfabeto de Jesus. Imagina se eu não tivesse aprendido. Mas eu procuro, Senhor Jesus, me perdoa minha desobediência. Amém. Porque eu quero fazer a tua vontade, eu quero cumprir o teu propósito, eu quero ganhar vidas, né? E ainda hoje, às vezes, eu me pego em falta com Deus. Para evangelizar alguém, uma pessoa. Eu tenho muitos filhos na fé, graças a Deus. Nesses longos anos de ministério, inclusive eu encontrei um neto espiritual aqui na Sete da Fama, que está congregando aí agora. E a mãe dele contando testemunho, olha, ela me ganhou para Jesus indo lá na minha casa com um sorriso desse tamanho. Eu me converti por causa do sorriso dela. Olha, eu digo, glória a Deus. Então, assim, de diversas formas você pode ser uma bênção na vida de alguém e pode ganhar pessoas para Jesus. Né? E olha para você ver o tanto que é interessante. A gente só vai pegando aqui de uma forma muito simples. Mas olha como é importante viver as estações. Você viu um fruto, reconhecer um fruto, só que já florescendo aqui e se preparando para frutificar num outro momento. É um ciclo. É o ciclo da árvore. E nós nos renovamos. Quando eu gravei Tempo de Colheita, antes de Tempo de Florescer, eu disse, Jeová, não estou entendendo nada. Você gravou quando aquela música? O Tempo de Florescer. Tempo de Florescer é 2017. Não, como assim? Foi. 2017. Sério? Agora eu entendi, porque você falou que vai patentear o Florescer. Vou patentear o Florescer. Amiga, sério? 2017? Foi em 2017. Ué, eu jurei que tinha sido agora depois da pandemia. Não, foi em 2017. É porque houve um uau, né, de florescer em todos os aspectos. Mesas, encontro com mulheres, temas de livros e podcasts e tantas coisas. Vocês não entendem. Depois que eu lancei essa música, o Tempo de Florescer virou tema de toda região. Foi prática na vida das pessoas. De tudo que é evento. E eu fiquei assim, Senhor, e Deus já falou comigo sobre uma coisa que eu estou precisando obedecer. Então você já sabe, né? Vamos lembrar. É bom que eu estou aqui no programa, Deus já me lembrou de novo aqui no programa. Já está gravado e de qualquer coisa eu te lembro, eu te mando. Mas a gente vai trazer para vocês a boa nova depois da obediência da irmã Raquel Veras. Glória a Deus. E o Senhor vem fazendo coisas assim. Teve pessoas que já mandaram até livro, Tempo de Florescer. Mandou para mim e disse, eu quero ter você aqui no lançamento do meu livro, porque esse livro veio a partir da música que eu ouvi. Amém. A tua música chegou a mim e trouxe, e eu tenho testemunhos diversos dessa canção. Eu fui atender agora em março um evento em Massachusetts, Tempo de Florescer. Usaram até a forma da música, do layout, né, da capa, para o evento. E levaram a Cristina Mel, que é a minha convidada do FIT, Tempo de Florescer. Eu a convidei. Gente, Deus é tão lindo. A Cristina Mel, eu era aquela fã, né, intercessora, aquela fãzaça intercessora do ministério dela. E sempre admirei ela com tanto carinho, sim, sempre achei ela incrível. Mas eu não tinha amizade com ela, né? Eu era aquela meninazinha lá do bairro do Bengui, que ficava só de longe, admirando. Mas que Jesus estava cuidando e preparando. Aí, quando foi um dado momento na minha vida, Deus me dá a oportunidade de gravar o feat com Cristina Mel. E exatamente o feat que foi um divisor de águas no meu ministério. Amém. Olha aí. E antes dele, aí foi o que eu te disse, eu não consigo entender o que Deus fez. Eu gravei Tempo de Colheita, que também foi uma canção que muitos eventos adotaram para tema. E eu disse, como é que... A colheita ela é depois das flores, gente.
Porque as flores, vem o fruto e vem a Sim, colheita. sim. E como é que eu veio a colheita, depois veio as flores, e depois... Como é que é isso, Senhor? Aí é porque o meu ciclo, ele não para. Quando a gente pensa, aí Deus falou comigo, porque em um momento no meu ministério eu pensei assim, acho que agora não vai acontecer mais nada, eu já fiz o que eu tinha que fazer, eu até falei assim, eu não vou gravar mais. Você achou que não ia florescer mais, não? Não. Ia ficar só com as folhinhas lá. Depois do tempo Tá de certo. colheita, eu falei para alguém, e essa pessoa que vai nos assistir vai se lembrar dessa frase que eu disse, eu não vou gravar mais. Não, para mim, já deu. Já cumpri. Já cumpri o que eu tinha. Na minha cabeça, É. na minha cabecinha. Aí, de repente, o Senhor faz um mover tão grande. Aí a Vanilda me convida para o Deus na minha casa, por causa da música Tempo de Colheita. Por causa das sementes já plantadas. Aham. Aí, quem que estava lá no evento também? Cristina Mel. Na vinda pro hotel, dentro do carro, a gente olhou uma para outra, vamos fazer um feat? Bora gravar junto, feat? E aí a gente se combinou e aí agora vamos orar pela música. Eu não sou compositora, nem ela. Uhum. Aí Gislaine Milena vai e me manda naquela mesma madrugada. Na mesma madrugada, cai uma música. Eu disse, gente, uma hora dessa. Era tipo umas 2 da manhã. A gente que participa de eventos, vocês sabem, demora a dormir. Uhum. Chega cansada, né? Até dormir. Eu vou ouvir essa música que chegou. Ela já tinha me mandado muitas músicas. E eu ouvi com atenção. E era tempo de florescer. Aí pensa numa pessoa que chorou. Por isso Que que chorou. é esse... E chorou. Chorou. E Deus falou, no mesmo lugar que te ferirão, terão que ver você curado. No mesmo lugar que você caiu, terão que ver você levantar. E eu comecei a me lembrar dos episódios na minha vida que estavam tentando me fazer parar naquele momento. E Deus começou a falar comigo. Quando chegou o refrão, é tempo de florescer, tuas raízes vão crescer. Quer dizer, Deus ainda estava fazendo crescer as minhas raízes, eu achei que eu já estava pronta, que eu já estava... Já estava encerrando a carreira. Aí Deus falou, você vai dar flores, ainda vai dar mais frutos para minha glória. Amém, Jesus, amém. Então essa música ela é muito forte no meu coração, sabe, Cleo? É uma música que realmente o céu trouxe para mim. Eu agradeço muito a Gislaine Milena pela confiança de nos entregar essa música. Ela nem sabia que eu ia convidar a Cristina para participar. E Deus já estava trabalhando, né? E como a Cristina colocou aquela doce voz, e essa música tem assim sido um bênção, um manancial na vida de muitas pessoas. Ai, que lindo saber os detalhes que por trás do tempo de florescer tem, que eu não sabia desses detalhes. É por isso que você disse que nem todo sinal, nem toda mudança está dizendo que está mudando a estação, né? Porque às vezes o Senhor ele está só afundando mais as raízes para florescer. Para te deixar na posição para que você possa ser uma árvore frondosa. Amém. Né? Aquela árvore que fala o texto, né? Porque a semente de mostarda ela é bem pequenininha. Porém, quando regada, adubada, e quando cresce, se torna uma árvore tão frondosa que os animais se aninham nela. Sim. Ela serve de sombra. É desproporcional ao tamanho da semente, né? Não é? Então é isso. Então, quantas vezes eu me senti tão pequena, às vezes até desnecessária, em alguns lugares. Falei, o que eu estou fazendo aqui? É tão desnecessário. Aí Deus vem e se revela para mim. Toca em alguém, vem falar comigo. Como você foi necessária nesse lugar. Como Deus te usou nesse lugar.
sabe? E Deus sempre confirmando o plano dele na minha vida. E eu, na minha fraqueza, querendo parar, querendo retroceder, querendo pendurar a chuteira. Oh, Jesus, me perdoa. Mas assim, eu vejo que, de certa forma, isso é maravilhoso. Sabe, Raquel, a gente está vivendo uma época em que as pessoas elas estão muito na performance. Muito, em todas as áreas. Sim. Tanto nessa área mais principalmente nessa área artística, sim. Porque queira ou não é uma área artística, sim, dentro né? do empreendedorismo também tem muito isso, a questão da performance. Então, tem que ter essência. Se a gente pudesse ser perfeito na Terra, mas não tem jeito mais, né? O Adão atrapalhou. A gente está buscando a perfeição, de buscar. Só que nós só vamos alcançar só que a gente vai alcançar no lá. outro corpo. Aí sim. Enquanto a gente não tem um corpo glorificado e somos imperfeitos, não vamos conseguir 100% um equilíbrio de tudo. Então, já entendendo isso, eu prefiro ser assim. Sim. Sabe? Porque eu também me vejo muito assim. Tem gente que olha pra mim, nossa, uau, Cleo Rocha, não sei o quê. E eu fico assim, gente, de onde que essas pessoas tiram isso? A menina que bebia leite no Pará e depois ficava com a barriga inchada porque era intolerante desde criança. Eu que tomava banho na chuva, eu até me jogava naquelas águas da rua. Ô, Jesus, Deus tira, Deus pega as coisas que não são. Às vezes até a gente precisa, porque foi nessa área que o Senhor me curou, na área de se sentir pertencente, de se sentir amada, porque eu pesava muito pro negativo, sabe? Eu não era além do normal. Porque eu acho que é interessante a gente entender que nós não somos nada, que nós somos, sabe, um foguete com o Senhor. Sem Ele nós não somos nada. Só que quando a gente parte para aquela questão da autopercepção, que aí já é uma questão de mentalidade, é ruim. Isso não é legal, a gente não se vê capaz, não se vê merecedor. Por quê? Porque nós somos filhos do rei, filha do rei. Deus não fez pessoas incapazes. Deus deu dotes e dons pessoais a cada um de nós. Às vezes, um dom que não deu a Cleo, deu a mim. Mas ele deu o dom devido para a Cleo utilizar. E Deus distribuiu com zelo os dons para nós. Segundo a vontade dele. Segundo a vontade dele. E naquele dia vai ser requerido de nós, né? Ele vai requerer de nós. Né? E aí ele vai dizer o quê? Servo bom e fiel. Cadê o talento? Né? Cadê o talento? Né? Se você diz, mas eu só tenho um. Pois é. Se esses que receberam um talento, que significa uma semente, se eles pudessem entender o poder dessa semente, é um exército. Sabia que o exército maior é o de um talento do que aqueles que receberam 3, 4 ou 5 talentos? O maior é o que recebeu um talento. E esses, eles precisam retirar, sabe, esse talento, fazer uso dele, desengavetar esse talento, fazer uso dele, para que esse exército esteja de prontidão, para que Deus seja glorificado na terra. Então, que se levante esse exército. Não fique escondendo o seu talento porque foi só um que você recebeu, né? Às vezes eu digo, gente, o meu talento é só de cantar. E aí Deus já começa a me cutucar e a usar pessoas assim, agora, hoje, nesse evento, tu vai cantar e vai falar. E lá vou eu já tomar de mais uma ferramenta da minha aljava para poder exercer o ministério que Deus me deu. E aí eu me surpreendo com Deus, porque não sou eu, né? O talento é dele. E ele dá, os dons são dele, ele dá para a necessidade do momento. Então você se levante nesse tempo, porque Deus quer te usar. Deus quer fazer de você uma labareda, uma tocha, um atalaia. É a última hora da igreja na terra e a colheita final está perto de chegar, né? Está perto de chegar. Então vamos ser essa bênção que Deus quer que nós sejamos. Glória a Deus. E viver as estações. Amiga, nós estamos chegando ao fim. Meu Deus do céu, tanta coisa boa. Depois você volta. Vai voltar, com certeza. Você já tem esse livro? Tenho. Você tem? Maravilhoso esse livro. O Chamado Cura. O Chamado Cura.
Maravilhoso. Às vezes eu esqueço de falar dele aqui no podcast, mas eu quero te lembrar que o Senhor me deu esse livro em 2022 e tem tudo a ver com o que a Raquel está dizendo, de nós, seja um, seja dois, quantos talentos o Senhor te deu. E quando nós somos fiel no pouco, o Senhor... Claro, sobre né? muito. Sim. Ele coloca. Então, é promessa da palavra. Isso. É sobre ele isso vela também. pela palavra. E esse livro, ele cabe muito nesse contexto, porque aqui eu falo sobre as nossas feridas, o quanto elas podem atrapalhar ou elas podem ser muito necessárias para nós vivermos o nosso chamado. E aqui eu conto um pouco, esse livro não é uma autobiografia, mas eu falo do porquê que eu não aceitava o meu chamado. Porque eu era cheia de feridas e deixava as feridas governar as minhas decisões. Então, se você sente, se você percebe que tem um talento ou que tem um chamado e que você não está no centro vivendo isso, talvez esse livro faça sentido você ler ele, tá bom? E você consegue encontrar ele no meu Instagram, na bio do meu Instagram, tem ele disponível. Você pode me chamar no direct, que eu te direciono. E ele vai ser bênção na sua vida, tá? E eu trouxe um presente para você. Ai, que lindo! Presente que o pastor Carlos Jesus mandou entregar para você. Gente, Entre Lágrimas e Legados. É o livro mais recente que ele escreveu. Inclusive. Eu vi ele fazendo o lançamento lá na igreja e eu falei, gente, eu quero ler esse livro. Esse livro é belíssimo. Mulheres que aprendem a esperar em Deus descobrem que o impossível também pode nascer dentro do tempo dele. Que Amém. Forte, que profético, né? Então aqui são as mulheres que marcaram a sua história. Não por serem mulheres perfeitas, mas por serem mulheres que estavam disponíveis para o agir, para o trabalhar de Deus. Assim como você, minha amiga. Amém. Pastor Carlos, muito obrigada pelo presente. Ai, Deus é bom. No dia que ele esteve lá na igreja, ele falando, eu falei, gente, é forte esse livro, eu quero ler. E aí eu ganhei, Jesus mandou de presente para mim. Fala sobre 14 mulheres da Bíblia, que maravilhosas. Bênção. Eu vou ler depois. Lições incríveis. Nossa, é profundo esse livro. Eu vou ler e depois compartilho com vocês no Instagram. E se vocês depois quiserem adquirir, só vai lá no Instagram do Pastor Carlos, vai lá no meu Instagram que a gente direciona como, né? você. Inclusive, eu acho que já está até disponível no Amazon. Eu creio que sim. Tá. Maravilha. E assim, eu vou deixar também na descrição aqui do episódio que vocês estão assistindo, vou deixar as redes sociais da cantora Raquel Veras para vocês acompanhar ela também. Sim. Porque, gente, ela cria conteúdo diariamente, tá? Né, amiga? É bom a gente ver, ela tá passando por uma estação agora de decorar. Isso, né? A gente nem falou daquela estação, né? Não, vai ficar pro próximo programa. Aí você vai vir contar como é que foi viver essa estação. Que eu tô passando por ela, né? Isso, exatamente. Então, eu vou deixar, vocês conferem aí o Instagram, que tem o canal no YouTube também, né? Tem novidade no canal que vai chegar em breve, tá? Em breve. A gente está já criando, como diz, estamos gestante do projeto. Breve ele vai nascer, que inclusive tem a participação da Antônia Gomes, a canção, uma canção belíssima. Que lindo. Antônia Gomes. E tem outras canções que vão vir nesse projeto para edificar a sua vida. Então vai lá, se inscreve e já aciona o sininho, porque você vai ser um dos primeiros a receber as notificações. É importante fazer isso, porque a gente tem tanta coisa, né, maravilhosa, e quando vocês se inscrevem no canal e ativa o sininho, quando a gente posta, já aí você já recebe a notificação de que tem novidade. Tem novidade chegando. O novo de Deus para a sua vida, para a nossa vida. Vamos viver o novo de Deus com entusiasmo, com alegria. Não negligencie e vamos para frente, porque atrás vem gente com inveja da gente. Meu Jesus, mas o Senhor é poderoso e expulsa todo o mal. Amiga, como que nós estamos? Meu Deus, em cima do tempo. Que mensagem que você deixaria? Aí você pode escolher se você se você verbaliza falando, cantando, do jeito que você quiser. Que mensagem que você deixaria para as mulheres, né? Eu falo mulher porque a maioria da nossa audiência aqui é mulher, mas se tiver algum homem, me perdoe, mas você está bem representado pelas mulheres também. Que mensagem você deixaria para aquela mulher que está vivendo uma estação e que está difícil?
E eu sei que a maioria das vezes vai ser difícil, porque uma estação nova tem os seus desafios, o novo nos surpreende, né? Por mais que nós estejamos ali aos pés como Maria, aos pés de Jesus, não vai ser assim tão fácil. É difícil, a vida, ela é uma vida difícil. Se ela for vivida da forma que o Senhor requer, né, que é uma vida para adorá-lo, uma vida de renúncia, uma vida de fé. Porque quando a gente fala de obediência, de renúncia, de fé, tudo isso é difícil, não é fácil. Não é fácil. Né? Não vamos fantasiar, porque é difícil. Então, imagine que você vai deixar um recado para essas mulheres que estão vivendo essa estação. O que você diria para ela? O que eu diria? Honre os começos e permaneça no processo. Honre o início, esse início da sua estação. Tudo que você está vivendo, por mais que não seja um começo tão bom como você imaginou, como você pensou. Se você permanecer, você vai contar os milagres que Deus já preparou para você. Milagres incríveis. E você vai poder cantar, assim como eu cantei. E continuo a cantar na estrofe da canção Tempo de Florescer. Contarei milagres, contarei milagres, não estou sonhando, já é realidade. Contarei, cante comigo, contarei milagres, não estou sonhando, já é realidade, é tempo de florescer, tuas raízes vão crescer, tem frutos novos, tem novidade, você vai viver e contar o milagre, o milagre. Então receba essa palavra no seu coração. Você vai contar o milagre. Honre os começos e permaneça para que você possa florescer. Yes. Essa é a palavra. Amém, glória a Deus. Que o Senhor te obrigada, abençoe. amiga. Muito tão obrigada. Gostoso estar aqui, o tempo passa tão rápido. Passa rápido. Do seu lado. Mas você vai voltar. E com certeza, quando você voltar, eu declaro em nome de Jesus que sobre a sua vida já tenha florescido, já tenha frutos colhidos. Inclusive, eu tenho um apartamento para florescer, né? Olha aí, eu tô pensando. A gente vai vir depois contar isso aí, né? Exatamente. Tantas outras coisas, porque isso aí é só uma das. Em nome de mais Jesus, algo novo. Eu tenho certeza que o Senhor te abençoe sua família, sua casa, seu ministério, seu chamado, seus sonhos. Amém. Você é uma pessoa leve. Você é, assim, de verdade, uma das poucas pessoas que, né, por carregar aquilo que o Senhor colocou e toda a atenção que tem sobre você, mas você é de verdade, é tão bom. É por isso que flui, né? É bom estar com você, conversar com você. Deus, que o Senhor te abençoe. Continue assim com esse coraçãozinho, porque é esse coraçãozinho aí que vai longe. Tá? Obrigada. Que Deus te abençoe. Eu me sinto uma criança, sabe, Cléo? E eu digo ao Senhor, Senhor, nunca deixe que eu deixe de ser criança. Não permita que eu deixe de ser criança. Mantenha essa criança dentro de mim, essa alegria. Sim. Eu amo sorrir. E se tem uma coisa que me tira do sério, é quando alguém quer tirar minha alegria. Por favor, não tire a minha alegria, que essa aqui foi Deus que me deu. E a alegria do Senhor é a nossa força. Amém. Então, muito obrigada. Obrigada a você também pela sua participação, pelo tempo que você investiu em você assistindo esse episódio. Que o Senhor te abençoe, abençoe sua casa, sua família, seus sonhos. Lembre-se, honre os pequenos começos. Permaneça firme, porque o tempo de florescer vai chegar na sua vida. Até o próximo episódio do Café com Essência Podcast.